Olá, começa agora o programa Economia, um espaço voltado para você conhecer as novidades do mercado e os novos caminhos ligados à sustentabilidade e à diversidade. Hoje vamos entrevistar o CEO da Benévolo, Jefferson Davis, que trabalha expansão da marca e também o mercado de cafeterias. O Economia já começou. Jefferson, seja bem-vindo aqui ao programa, um prazer recebê-lo mais uma vez. E eu queria que você falasse um pouco sobre a Benévolo. Quanto tempo a Benévolo já está no mercado e quais são os seus projetos? Eu que agradeço estar aqui. Você faz parte da nossa história. Você está com a gente desde a primeira loja que a gente inaugurou e justamente há pouco mais de 6 anos e meio, quase 7 anos. A Benévolo nasceu em 2017, apenas com uma loja. Ao longo desses anos, a gente foi reformulando o modelo de negócio, né? Até você brinca, a Benévolo nasceu de um café e gelato, né? Que é o sorvete artesanal, e ao longo do tempo fez uma aquisição para se tornar também autossustentável na parte de pães e doces, e hoje ela chega no mercado com 9 lojas e uma indústria artesanal de pães, cafés e sorvetes artesanais, que atende não só as nossas lojas, mas também o mercado consumidor, através de supermercados que trabalham com nossos produtos, clientes também no segmento de food service, também compram nossos pães, nossos cafés, nossos sorvetes artesanais. Então a gente chega nesses 7 anos, nessa maturidade dessas 9 lojas, a 9ª abrindo inclusive agora, no finalzinho desse mês de novembro. Onde? Nós vamos chegar na região de Eusébio. A gente tinha um desejo, uma das nossas missões, né, é estar cada vez mais perto do nosso consumidor. Então a primeira loja nossa foi aqui no Meireles, no coração de Fortaleza, e dali a gente foi para Monsenhor Tabosa, que é uma avenida espetacular e que a gente, ela é um ícone de ligação na cidade, eu acho que ela liga as duas pontas e tem um fluxo intenso. E começou um projeto de shoppings na sequência, então a gente começou em 2019 para 2020 a expansão para os shoppings, onde a gente já está no Shoppings Benfica, Norte Shopping, Rio Mar Papicu, Rio Mar Kennedy, Shopping Parangaba, Shopping Jockey, Norte Shopping Jockey, e agora vamos para o Shopping Eusébio, dentro da cidade de Eusébio, que a gente sempre viu como um berço grande do nosso consumidor. A gente tem um delivery que a gente sente esse termômetro. Ele lá longe, chega a dar 15, 18 quilômetros em algumas regiões, ele pedindo produtos da nossa loja do Meireles para chegar até ele. E a gente conseguiu essa conquista esse ano, um espaço lá nesse shopping, e vamos inaugurar agora no finalzinho desse mês de novembro. Com muita felicidade, nossa 9ª loja. Eu queria que você falasse um pouco desse planejamento, né? Tanto da criação da Benévolo, Jefferson, como para a expansão. Muita gente sonha em empreender, mas não consegue planejar. Sim. Como é que foi esse trabalho? A Benévolo nasceu, na verdade, num sonho de empreendedor, né? Eu tinha anseios pessoais, eu era executivo de mercado, e eu acho que com meus 36, 37 anos, comecei a pensar, como estava próximo dos meus 40, né, como seriam os próximos 40. Às vezes a gente brinca chamando que é crise de meia-idade, mas não foi no caso. Eu estava bem, era bem posicionado como carreira, nesse ramo de varejo, e dentro desse questionamento eu disse, eu acho que eu posso tentar oportunar e empreender. Não era mudar de emprego, eu via que era uma condição de eu tentar criar algo que eu tivesse mais crença no que eu estava fazendo. E daí tomei a decisão de parar, até então, o meu trabalho. Foi engraçado que quando eu fiz essa pausa, eu não tinha o que fazer, eu só tinha a ideia que eu queria empreender. Também era oportuno para mim, porque eu estava, acho que, numa idade de 40 anos, que eu também, até não planejar, você também tem que planejar sabendo que pode dar errado, que faz parte de tudo. E se desse errado, qual era o plano B, o plano C, o plano D? Então, meu plano B era, se der errado, eu posso ainda me reposicionar no mercado. Então, eu volto a trabalhar novamente, a ser executivo no mercado. E aí eu dei um tempo, disse assim, vou botar 5 anos nesse projeto para fazer ele dar certo, que a gente chama de parar em pé, que é ele se sustentar a pagar suas contas e, ao mesmo tempo, me dar uma condição de também manter minha família. E ali foi um recomeço. Aí, nesse planejar, primeiro temos que pausar para focar. Então, comuniquei a minha saída na empresa que eu trabalhava, e dali eu comecei a planejar. E foi até interessante, no dia que perguntaram, você vai fazer o quê? Eu disse, eu não sei ainda. Eu só sei o que eu não quero. O que eu não quero é continuar nesse momento aqui. Não tem nada que desabone, mas eu preciso parar para começar a planejar agora a próxima etapa. E ali comecei a desenhar. E interessante que a Benévolo,
É o que muito me pergunta, como é que é empreender? Assim, eu sempre tive muita referência de empreendedorismo por dois caminhos. Ou você nasce por propósito, que é uma vocação, alguma coisa que você já tem de habilidade, ou com intenção de levar algo mais forte para o consumidor, que seja essa coisa do porquê de você existir, que eu chamo mais de propósito, ou você por necessidade, que poderia ser o inverso. Muitas vezes acontece você trabalhar muitos anos no segmento e aquele segmento fechar, ou você ser desligado, e você se vê ali e diz, não quero mais voltar para o mercado de trabalho, e você, por necessidade, você começa a empreender. O nosso foi um pouco mais nessa linha da primeira, que quando eu resolvi dar essa pausa, então vamos sentar e rabiscar. O que é que eu gostaria de ter numa empresa? E aí a gente começou a planejar a partir daí. E nasceu pela alma dela. Os primeiros rabiscos da Benevo nasceu pela alma dela. O que é a alma dela para a gente? É o propósito que norteia até hoje. Então eu comecei a listar coisas que eu gostaria de ter numa empresa, que eu senti falta de algumas das que eu passei, então se eu sentir falta daquilo que eu acho que é legal, o que eu gostaria de ter na minha. É interessante, assim, esse conceito de alma empresarial, né? A alma da empresa. A alma da empresa. Que é uma discussão hoje. As empresas têm missão, propósito, têm visão. E você começou por Comecei por aí. Pela alma. Pela alma, né? da empresa. O que dá sentido a essa empresa, né? O que dá vida a essa empresa, Perfeito. né? Normalmente a alma da empresa é o bolso. Nesse caso, foi diferente? Foi diferente. A gente brinca nas integrações com o nosso time, com os fornecedores. A semana passada mesmo a gente estava com uma equipe nova de rede social e conversando com eles, explicando. A Benevo, ela não nasceu de um produto. A gente é uma cafeteria, é uma gelateria artesanal, né? É uma fábrica de pães artesanais, mas até então não se falava desses elementos para o consumidor. Se falava assim, o que é que a empresa tem que levar como bandeira para os seus fornecedores, para os seus clientes, para os nossos colaboradores. Então foi um rabisco que eu chamo hoje de valores da empresa. Então a gente listou ali 10, 12 coisas que naquele momento norteava e que podia ser aplicado em qualquer tipo de negócio. Podia ser revenda de carro, podia ser uma loja de confecção, o que viesse. Quando nasceu o propósito, era nada mais do que a gente queria levar uma marca que no dia a dia dela, através do convívio com os colaboradores, com nossos clientes, com os fornecedores, levasse boa convivência. É o que a gente às vezes perde um pouco dessa coisa da gentileza, da cordialidade com o próximo. Então são bandeiras simples, assim, não tem nada para dar a ninguém, dê um sorriso, você não precisa ser arrogante. Você pode dar um ouvido, quer dizer assim, muita pessoa precisa desabafar com alguém, então você esteja ali pronto para escutar. Se você puder agregar e dar um conselho, dê, e deixa a pessoa respirar. Dê uma frase, dê às vezes um simples bom dia, ou até um posso te ajudar. Então era coisa do dia a dia, que a gente, pelo menos no mercado que eu vivia de executivo, eu sentia falta às vezes dessas gentilezas, a gente não via isso no cotidiano. E a gente queria uma marca que oportunasse no ponto de contato dela com o consumidor, coisas simples como essa. E quando a gente formatou que seria isso, o pilar da marca, foi daí que a gente decidiu o que então ela pode comercializar. Porque a história é bacana, mas aí entra essa parte, ela tem que ser sustentável economicamente. E aí você vai, às vezes, por afinidade. Então eu tinha um pouco de familiaridade no segmento de cafés, eu vinha desse mercado, e café era uma coisa que era encantador para mim, por conhecer e, ao mesmo tempo, por me oportunar estar perto do consumidor. Nada melhor do que você ter, então, um local onde tivesse uma mesa, uma cadeira, a pessoa pudesse sentar ali por alguns instantes, seja com ela mesma, respirar um ambiente e poder dali sair mais motivada, potencializada para os seus sonhos, ou às vezes, se eu tivesse a oportunidade de conversar com ela 2 minutos, 3 minutos na mesa, ou, se não for conversar, dar um belo sorriso, dar um belo bom dia, dar um belo boa tarde para ela, e fazer com que o dia dela fosse melhor. Pronto. Então, o café oportunava muito no sentido de eu estar mais perto do consumidor e ter esse contato com ele. Direto com ele. E mais sustentável como negócio, eu sempre tive uma dúvida. Por quê? Porque a gente não, é um mercado ainda em crescimento, ele está pouco, cresceu muito, mas ainda pouco difundido, como a gente vê em outros países. É um ticket médio um pouco baixo, falando de negócio, e isso precisa de grande rotatividade. E, ao mesmo tempo, a rotatividade não é só você ter a casa, é você ter a casa e imaginar também que você tem outras casas ao redor que também concorrem com aquele consumidor. E eu tinha dúvida porque eu também estava abrindo ainda no mercado aqui no Ceará, foi para a nossa primeira loja, e a gente tinha uma região ainda nesse plantio, de a gente formar o consumidor nas cafeterias, nos cafés especiais e assim por diante.
E aí, eu vou falar aqui, enfim, sem ter religião, mas Deus sempre esteve muito presente em tudo que a gente fez. Eu costumo dizer que Ele é o dono. Eu chamava de sócio. Alguém me corrigiu no longo do período e disse, ele não é seu sócio, não, ele é o dono. Eu disse, é verdade, ele é o dono. Eu trabalho aqui e toda hora que eu preciso, eu recorro ao CEO. Aí eu disse, rapaz, senhor, resolva porque eu acho que nós estamos agora, não está vindo uma saída. E ele apareceu numa dessas, foi nessa preocupação de ser só um café, a gente apareceu um negócio desse caminho que foi a gente enveredar por sorvetes artesanais. Que aí, para a nossa solução de um clima mais quente, né, aqui no Nordeste praticamente o ano todo, foi legal que a gente nasceu já como uma cafeteria artesanal e uma sorveteria, uma gelateria artesanal. E isso deu aí uma segurança sustentável, vamos dizer assim, para o negócio, em termos financeiros. E eu acho que fomos a primeira loja a abrir com esse modelo. O que eu costumo abrir com esse modelo é porque, ao longo do tempo, você vai fazendo puxadinhos. É normal de você abrir um negócio e você abre como um restaurante que vira uma lanchonete ou vira uma padaria. Não, a gente não virou. A gente nasceu como café e sorvete artesanal desde o início. E aí foram incrementando o negócio, vamos falar assim, né? O café hoje, você vê que houve um crescimento muito grande de cafeterias, sim, né? Hoje tem baristas, né, do café. Em alguns lugares os baristas são tão renomados quanto as pessoas que trabalham na área de vinho. Verdade. Né? O que falta nesse mercado aqui no Ceará? Ele já conseguiu colocar valor agregado assim? Sim, eu acho que a gente está numa construção. Ainda, falando de Brasil, o Sudeste ele tem uma demanda maior já para esse segmento de cafés. A gente vê o número de cafés nas ruas, né? É muito maior do que você tem aqui. Mas aqui já cresceu bastante. Eu acho que a gente provoca isso, assim, por exemplo, a Bené saiu de uma loja para 9 ao longo de 7 anos. Lembrando que todos nós tivemos uma pandemia, que eu acho que atrasou um pouco o mercado em 2 anos, né? Eu acho que para todo mundo nesse segmento, de modo geral, de comércio. Mas o café, eu acho que ano a ano ele se reinventa. A gente passou por várias ondas, a cafeteria foi uma dessas, impulsionada também pelos cafés especiais, que cresce ano a ano mais do que o café tradicional. Então, enquanto o café tradicional cresce 2%, 3%, o café especiais, o consumo de cafés especiais cresce de 10% a 12%, 13%, 15% às vezes ao ano. E isso está voltado também às cafeterias. Aí, quando você traz para o mercado cearense, eu acho que está nesse caminhar de construção. Aí você vê modelos que são novas tendências, né, de cafeterias to go, que são empreendimentos menores ali, que às vezes é o dito barista operando e atendendo o consumidor ali num modelo mais rápido, um copo descartável, mas que de alguma maneira ele leva a bandeira do café especial, seja em métodos expressos, bebidas combinadas, e que de alguma maneira fomenta o mercado. E aí a Cat costuma dizer, você acha interessante esse modelo to go, esses modelos de cafés pequenos? Eu acho fantástico. Eu acho que eu torço que o negócio pare em pé. De novo, a gente fica sempre na dúvida se ele tem fluxo suficiente para se manter aberto, né? Essa é a dúvida de todo empreendedor quando olha para o negócio. Mas olhando para o mercado de café, é fantástico. Por quê? Porque é mais um ponto de contato para o consumidor experimentar, coisa que talvez ele não tivesse a oportunidade de encontrar, ou se motivar a ir a uma loja nossa ou de um outro café. Então ali por uma oportunidade de passagem, vamos tomar um café aqui, é legal, ou alguém convida. E dali ele tomou a experiência de tomar um café expresso. Poxa, eu não tinha experimentado um expresso ainda, eu gostei do café. Ou uma bebida à base dele, um drink, um café gelado, que para a gente é inusitado. Café gelado, existe. Então, eu acho que todo movimento num segmento de café, eu acho que ajuda a coisa como um todo. E aí, falando do barista em particular, eu acho que é fantástico, porque abrir sua empresa, seja qual for o modelo, você fomenta uma pessoa para ser treinada no mundo do café. Então, ainda é uma profissão de poucos profissionais, principalmente aqui. Eu não vou longe, eu trabalho no segmento também de sorvetes artesanais. Eu acho que o primeiro curso formal aqui no Ceará, de formação de gelateiros, foi criado agora, pelo sindicato aqui. Eu acho que a FIEC implantou, acho que ano passado ou foi esse ano. Então, você imagina que quanto tempo nós temos sorveterias e não tinha cursos voltados a geladeiros. Dependiam aonde? Dependiam das empresas que abriam, o dono geralmente fazia algum curso, trazia aquele conhecimento, dividia com o colaborador e formava dentro de casa. Ou não, você investia, levava ele para São Paulo e fazia algum curso lá. Mas baristas aqui, a gente tem algumas cafeterias que inclusive dão esses treinamentos. Nós somos uma delas, que a gente faz internamente, mas quando você tem esses movimentos maiores, eu acho que ajuda a formar mais gente. Não só o profissional, mas o consumidor.
Então, eu acho que é muito legal, principalmente para o consumidor, que ele entra no mundo de café. Eu adoro café, sou suspeita, né? Mas os jovens têm hábitos diferentes. A gente está num processo de mudança geracional muito profunda, né? Verdade. E essa nova geração vem quebrando assim muitas coisas que a gente consideravam assim normais, vamos dizer assim, Sim. né? O que muda no mercado do café? Esse mercado do café rápido vem atender esse Sim, público? eu acho que sim, o que ocorre, né? Eu acho que o café, ele é a segunda bebida mais consumida do mundo, ele ainda está nesse patamar, só perde para a água. Aqui no Brasil, acho que a última pesquisa, 96, 97% dos lares têm presença de café pelo menos uma vez ao ano. E eu acho que é um dos poucos rituais que a gente tem de família em algumas regiões. Principalmente no Nordeste, a correria que nós temos, muitas vezes você não consegue mais almoçar com a família toda junto, às vezes jantar com todo mundo, todos os dias, né? E o café da manhã ainda tem essa coisa da rotina. Pelo menos lá em casa ainda se sustenta essa coisa do café da manhã com a família junto. Então esses rituais, a depender de como você está ali, em qual estado, em qual região, nem o café da manhã você consegue comungar junto, você tem que sair tão cedo para pegar um ônibus, um metrô, para daqui 2 horas chegar no seu trabalho, então você sai de madrugada e a rotina não acontece. E aí esses locais que servem café, eu acho que eles atendem bem o consumidor, e principalmente o jovem, né? À medida que ele está sendo inserido no mercado de trabalho, ele começa a ter essas experiências. E só que com o café, que a gente, como você até brincou um pouco na conversa em paralelo, eu sou da cafezeira raiz, do café coado no pano. Minha mãe fazia, continua a tradição lá em casa, fazendo aquele café coado, toma até sem açúcar. E o jovem, por não muitas vezes oportunar isso em casa, ele começa a ter essa experiência na rua, só que com outros tipos de cafés. E aí vem a questão da gourmetização, que aconteceu em vários produtos, em vários. E café também passou por esse movimento, né? Então, acho que de 20 anos para cá, ele vem passando por isso. E ele foi se reinventando, trazendo cafés raiz, né, que são os cafés filtrados que a gente acostuma a tomar desde então, mas trazendo os cafés com método de extração, cafés com história, que é o que a gente chama de cafés com origem, de regiões diferentes, até de países diferentes, para trazer a curiosidade de construir. Poxa, esse café é da onde? Esse café é da Etiópia. Poxa, eu não tomei um café de lá. Então, são experiências que você provoca ele entrar no mundo. Os cafés turcos, né, que tem uma forma diferente. Então, você dá insights, né, para trazer o jovem, e até o não apreciador, entre aspas, para esse mundo através de outras ferramentas. E também de formas de servir. Então, os drinks de café, eles são inúmeros, as combinações de bebidas com café. E isso, dentro dela tem os shakes. Então, você tem muitas, por exemplo, próprio cappuccino gelado, é um café com outros atributos e é uma bebida refrescante. As bebidas com whey, então tudo, e o café também fazendo parte disso, por quê? Porque tem a relação da cafeína com a relação do estímulo. Então, você traz tipos de produtos diferentes para atrair esses consumidores que até então eram leigos ao mundo do café. Então, acho que a indústria, o segmento, ele faz o papel dele nessa maneira de captar esse novo consumidor, que a mãe criava em casa, que tinha o café coado todo dia de manhã no café da manhã, e se ela deixou agora por uma necessidade e não consegue mais fazer aquele ritual, a indústria agora trabalha com esse consumidor na rua, principalmente o food service, né? Eu acho que é nessa linha. Enfim, tem muito mercado para o café. Muito, muito, muito. E ele não para, ele se reinventa todos os anos se reinventa. Por exemplo, essa história do To Go também é recente. A gente estava na onda das cafeterias. Aí, quando você imagina uma cafeteria, você imagina um espaço onde você possa sentar, de fato ter uma mesa, ir trabalhar, abrir seu notebook, para uma reunião de amigos, uma confraternização, ou um momento só para você. Quando a Bederm nasceu, ela nasceu ainda nesse pilar da cafeteria, proporcionar esse espaço que desse aconchego. O To Go não, é uma coisa recente que é nada mais do que você abrir a gente chama uma bandeirola e botar um balcão, e se você passou ali, você já pega a bebida e sai caminhando e leva para o seu trabalho, leva para a sua casa, para na esquina e toma sozinho, enfim. Então, isso é outro movimento que veio recente. E explodiu. Eu acho que já tem para mais de 1.000 lojas aí no Brasil, se brincar, nesse segmento. E eu acho que quando ela nasceu, pelo menos o último dado que a gente tinha, era que se tinha pouco mais de 4.000 cafeterias formais, né, nesse segmento. E eu acho que esse To Go, em pouco tempo, ele rápido abriu 1.000 lojas ao longo do Brasil.
E tanto chegou aqui no Ceará, isso é notório, você passa por várias avenidas, se você olhar para o lado, você vai ver sempre um café ali no cantinho agora, num espaço que você nunca imaginou ter um comércio. Você vê esse espaço, vê a tia do café, Verdade. vê a pessoa vendendo a tapioca com o café. Verdade. E tem para todos os públicos, né? Total. Mas eu queria voltar para o começo da nossa conversa, que você falou da alma. Sim. A Benévolo tem um nome muito sugestivo. Isso. E hoje a gente está nesse movimento ESG, em que as empresas mais formais, que têm capital aberto, que são mais vistoriadas, que são mais auditadas, têm uma necessidade de apresentar transparência, propósito, visão, voltando toda a questão inicial da empresa. E uma palavra muito bonita, que é o compliance. É, o compliance. Você é uma pessoa de mercado. Sim. Tem toda uma formação assim. Os pequenos negócios precisam se adequar a esses modelos. Como é que você vê esse movimento? Eu acho que dá mais alicerce ao negócio quando ele nasce com a clareza do que ser, seja qual for, qual o seu intuito de negócio. Por quê? Porque isso ajuda tanto a você se nortear quando você estiver na turbulência, você parar e respirar, é que a gente chama volta e resgata, né? Volta para as tuas origens. Então, voltar para as tuas origens, para a gente pode ser voltar para a casa dos pais, mas como pessoa. Mas para a empresa é assim, por que eu comecei? Qual era o meu propósito de abrir essa empresa? Então, quando você tem esse norteador, ele te ajuda a passar turbulência. Eu acredito nisso. Então, ao mesmo tempo também que ajuda você a trazer pessoas que se identificam com o teu negócio, né, com os teus valores, e elas, por se identificar, vão ajudar a difundir isso, porque também é muito difícil você abrir um negócio e imaginar que você vai estar em todos os locais ao mesmo tempo, você não consegue. Então, quem garante a Benévolo hoje, essas 9 lojas? Quem está fazendo o que a gente espera que faça? São nossos colaboradores, eles são a alma da gente, mas eles, por quê? Porque eles se identificaram com a história da Benévolo, não só é o labor, não é só o empregador, e eles, eu acho legal, se identifica comigo e eu tenho prazer de transpassar isso. Ao mesmo tempo que isso até dá uma seleção natural. Às vezes as pessoas também se encantam pela história, tem a necessidade financeira de trabalhar, mas muitas vezes ele não se adequa ao ambiente, porque o ambiente não está na vibe dele. E ele precisa, por isso também tem experiência, que é para ele também se identificar. Mas na maioria das vezes, se ele se encanta com a história, ele se vê naquilo, então ele passa a ser uma pessoa a levar isso à frente. Você falou um detalhe legal do nome, a Benévolo tem um nome forte. Isso, de novo, eu coloco na mão dessa história de Deus estar perto com a gente. Quando a gente criou o propósito, que eu expliquei, criamos os produtos, a gente faltava o nome. Era como se o menino já tivesse a concepção, sabíamos já o sexo, mas não tinha o batismo. E aí a gente queria alguma coisa que traduzisse o que a gente nasceu com o propósito, que era fazer o bem. E aí fomos no português, que eu queria um bem e um bom no nome, mas eu tinha que ter a segurança do registro, do NPI, para amanhã alguém pedir, esse nome já é meu. E a gente pesquisou, não tinha nada legal que já não tivesse sido patenteado. Aí fomos no Tupi-Guarani, eu queria uma língua raiz, também, mas não soava bem. Aí fomos no inglês, eu achei muito artificial. E aí um amigo indicou o latim, vá no latim. Aí eu vi Bene, era bem bom. E alguma coisa lá no nosso velho Google, tinha Benévolo. Eu disse, um nome bonito, forte. Quando eu fui ver o que era Benévolo, era bem bom e volo, que era querer e fazer. Juntando os dois era fazer o bem, querer o bem. Eu disse, pronto, traduz o que a gente falou lá atrás, quando a gente botou como propósito. E quando foi ver, era o bem genuíno, era o bem da convivência, o bem da gentileza. Eu disse, é Benévolo. Então nasceu a empresa. Só passava Deus abençoar de não estar com registro. E a gente não tinha registro de nada nas nossas categorias. Fomos a primeira a registrar o NPI, o nome Benévolo, em 7 categorias, que é o que cobre nossa empresa. Então, quando a coisa nasce, eu acho assim, quando a coisa nasce e tem sentido, eu acho que tudo o desenrolar também fica mais fácil. Então a gente acertou, conseguiu um nome que era o propósito da empresa, trouxe um segmento que deu sustento em faturamento, e até a turbulência numa pandemia, que eu acho que foi um dos períodos mais difíceis da gente, que a gente estava acabando de expandir. Eu sei que a gente tem 2019 para 2020, no finalzinho, a gente saiu da loja de rua e começou a ir para shopping. E tentamos abrir três lojas, abrimos 3 lojas. A última loja a abrir, em período de 6 meses, foi no nosso shopping e eu fechei com ela com 20 dias por conta do lockdown. A gente não tinha nem acabado de pagar ainda essa despesa dessas lojas. E o recurso que nós tínhamos tinha acabado de ir para elas. E aí uma turbulência dessa você vem. E agora? Nós temos sem reserva. E as reservas que nós temos estão em lojas que não vão conseguir produzir. E como é que vai ser agora para frente? Aí você vem um desespero, é normal.
eu acho que para todos nós, principalmente naquele momento louco que a gente passou. E, de novo, o que é que tudo isso sustenta? Deus e o propósito. Então, primeiro você respira, coloca a sua cabeça no lugar e diz, de novo, por que nós existimos? Vamos continuar? Vamos. E aí, quando eu digo Deus, é porque, de novo, ele abre outra porta. Então, a gente criou um negócio de pães, um novo negócio da empresa. Foi nesse momento que vocês criaram? Foi nesse momento. De novo, com muita crença, calma também, naquela hora que a gente respira. E ele disse, pronto, as lojas estão fechadas, o que pode fazer? E a gente se identificou que tinha nossos pães artesanais que já eram fabricados para dentro das nossas casas. E quando eu digo Deus, é porque apareceu uma ligação espontânea de um supermercadista aqui do Ceará, que estava abrindo lojas na região da Aldeota, do Meireles ali, e ele queria pães especiais. E a gente se conhecia no varejo, e ele convidou, disse, você tem pães especiais, você não quer trazer isso para nossas lojas, nesse momento que você também está fechado? Então ele abriu uma grande oportunidade para a gente. E através dele nós entramos nesse mercado de pães, acelerou, entramos no mercado de pães artesanais nos supermercados, e depois dele a gente só foi expandindo loja a loja. Hoje a gente está presente em mais de 60 lojas aqui de supermercados com nossos pães e cafés. Quer dizer, ajudou a expandir a dificuldade. No momento que a gente não via receita zero. Nós não tínhamos, nosso negócio era atender o consumidor, nem delivery nós operávamos na época. Por quê? Porque nós tínhamos essa visão de atender o consumidor na mesa, de querer estar perto dele. Então a gente focou nisso, a empresa tinha pouco mais de 2 anos e meio, 3 anos aberto, e em plena expansão. E aí, então os negócios são assim. Mas, de novo, para nós, né, o norteador, a questão de você nascer com um propósito, eu acho que dá essa segurança, esse alicerce no seu dia a dia, até no momento de dificuldade. Você tem um caminho, né? Você tem sabe pelo menos que caminho você deve seguir. Jefferson, eu queria que você falasse um pouco dessa expansão. Você falou de supermercados, né? Você começou com café, gelato, e aí vem esse atender supermercado. Esse é um grande mercado. Eu vejo que muitas empresas cearenses passaram também a seguir, né, nesse modelo, né, conseguindo espaço nas gôndolas dos supermercados. Sim, eu acho que são fases, né? A gente eu acho que a pandemia, não só para a Benévola, mas para outras marcas, ela veio um pouco disso. Assim, tinha empresas de food service, né, de atender o consumidor no balcão, na mesa ou no próprio delivery, que tinha e tem produtos fantásticos. E naquele momento se viu fechado. E eles, poxa, como é que eu chego através do meu consumidor agora, já que ele não consegue mais vir na minha loja, e eu sei que eu tenho um produto legal. E ele tinha 2 caminhos. Tinha o delivery, que inclusive fortaleceu durante a pandemia, inclusive forte até hoje. A gente consegue manter hoje a nossa loja como talvez uma das principais lojas nossas no delivery, mas nasceu na pandemia. E o próprio supermercado, que foi um dos poucos segmentos que era permitido estar aberto naquele momento, aqui no Ceará pelo menos, para padarias e supermercados. Então, o próprio supermercado ele não tinha esse papel tão forte de atender o consumidor no sentido de produtos transformados. Ele tinha uma carteira muito grande de congelados, mas não de transformados. E aí essas empresas viram a oportunidade e dizem, olha, eu tenho um produto legal, eu tenho uma coxinha que eu posso congelar e colocar já frita, e ali o consumidor só botar no micro-ondas ou no forno. Eu tenho condições de fazer. Enfim, cada um se reinventou, correu atrás de embalar isso, trazendo de uma forma também segura para o consumidor, e o seu mercado estava mais propício a abrir esse mercado para a gente. E eu acho que, de uma maneira, não só visando atender o consumidor dele, mas também ajudar algumas empresas aqui a passarem pelo momento. E eu acho que nós fomos uma dessas agraciadas. Foi a parceria. Eles viram, eu acho que uma necessidade assim, vamos ajudar, porque eu acho que isso aqui vai passar e nós temos que manter o máximo de pessoas vivas, operando também as empresas abertas, porque isso fomenta. O emprego é uma cadeia, eu chamo de troca, é um escambo. Você trabalha, recebe um pouco, vai ali, compra alguma coisa, aquela empresa que não é da que você trabalha, enfim, o dinheiro gira. E aí todo mundo acha que ganha. É o escambo que a gente conhece essa história lá atrás, de você fazer uma coisa e movimento de troca, só que agora é uma moeda. Então, eu acho que eles também viram essa necessidade de ajudar essas empresas locais. Nós fomos tantas outras como a gente foi agraciada nisso, desde que tivesse também um produto legal, tivesse uma condição segura para o consumidor e fosse de alguma maneira atrativa. E aí eu acho que a pandemia de novo fechou, enquanto ela estava ali dando uma dificuldade para algumas empresas, abriu uma oportunidade de outras formas. Para nós veio através dessa venda de pães artesanais, os nossos sorvetes artesanais e os cafés, que estão em gôndola agora voltada para o consumidor, e o delivery.
O delivery também nasceu, no caso, nasceu na pandemia. E você fez parcerias também com produtores, né? Temos. Com vários produtores. Eu queria que você falasse um pouco dessas parcerias, elas permanecem? Permanecem. Tudo voltado a essa história do propósito. Quando a gente abriu, a Benévola, então, escolheu-se uma cafeteria. Só que ela queria ter uma personalização no grão dela, que é o quê? A gente torra o nosso café, nós somos uma microindústria. Então a gente adquiriu um torrador, na época eu acho que a gente era o segundo ou terceiro torrador aqui do Ceará, quando a gente começou a trabalhar. Ainda era um mercado pouco difundido de você torrar seus cafés, a própria empresa. Então a gente trouxe esse torrador e podia colocar qualquer tipo de grão. E a gente, olhando de novo, por conta do que a gente nasceu, por que não levar para esse grão um trabalho também social para ele, que de alguma maneira ajudasse a comunidade. E a gente entendia que o Ceará tinha café, plantava café já de muitos anos. Foi um dos primeiros cafés que chegou aqui no Brasil, foi através aqui da nossa região, que veio da Guiana Francesa e navegou aqui pelo Nordeste e foi para a nossa serra aqui, o exemplo do Baturité. E esse café estava um pouco esquecido. O Sebrae fazendo um belo trabalho na região, mapeando de novo os sítios, fazendo a rota do café, que inclusive hoje existe, e eu convido a visitarem, que é belíssima a história, inclusive os sítios também que fazem parte dessa rota. E a gente entrou nesse momento dessa fomentação, só que entramos num sentido diferente, não só a parte turística, mas assim, deixa eu ver esse café, vamos entender como ele é. E aí a gente viu, era um café ainda muito espetacular como história e como produto. Por quê? Porque era um café de Mata Atlântica, você colhia no meio da selva, ali, ainda hoje é assim. Então você tem um café orgânico, embora não tenha uma certificação, mas é a mata. E só não tem muito trato de colheita. Então o cara subia, entrava na serra, na mata, colhia o que tivesse, trazia, secava e oferecia. A gente chama isso de bica corrida, é um café sem seleção. Então a gente adotou esse café, embora com toda a dificuldade que necessitaria da seleção, para tornar ele um café numa classificação legal, de um café especial, um café gourmet. E como é que transformaria isso? Era selecionando mesmo, era catar, como a gente chama, catar feijão. Então você tirar ali o grão que era interessante, que era o café que a gente pode chamar de especial, e os que seriam um café tradicional. Após essa seleção, a gente adotou esse café no método expresso, que aí é um padrão de torre específico para ele, um grão do tamanho também específico. E eu acho que a gente foi a primeira cafeteria a abrir esse canal fixo, né, do café, do maciço para trazer o café cearense, no método expresso. A gente levantou essa bandeira. E recebemos várias visitas nesse período. Então, nessas visitas, vinham muitos produtores da região conhecer o café da Serra de maneira diferente. Quando via esse café de lá, eu disse, não está diferente. Eu disse, porque está selecionado, está feita uma classificação legal. Então, junto com a gente... Ajudou a profissionalizar. Não só nós, mas todo o movimento do Sebrae que levantou, que trouxe também... O Sebrae, na sequência, trouxe técnicos de torrefação para dar treinamento aos produtores do maciço. E, enfim, eu acho que a gente foi uma gotinha nesse oceano de movimento que teve na época. Mas que ajudou a profissionalizar. Eu acredito que sim. E como comunidade, a gente tem esse contato do pequeno produtor, ao longo desses 7 anos. O planejamento, como você falou no começo, foi importante, porque quando eu adotei esse café, tinha dificuldade de onde achar esse café, já que são pequenos produtores. Então, eu subi a serra com um amigo, a gente saiu desbravando, e eu acho que a gente fez um contato com uns 14 produtores locais. Assim, eu acho que essa malha é garantida. Por quê? Porque as produções eram pequenas. Era uma saca de café ali, 2 acolá. Quem você encontrava mais concentração de cafés, hoje ainda é assim, são as pessoas que pilam, que têm as máquinas de pilagem. Então, eles que recebem o consumidor que chega com meia saquinha no ombro e diz, eu quero pilar o café. Eu já estou sentindo até o cheiro, gente. Você falando assim, eu fico imaginando o cheiro do lugar. Aí, essa malha a gente fez e eu brinco, a gente nunca deixou de subir a serra para deixar de trazer café. Até nos momentos de safra baixa, que acontece, que o café fica escasso, eu nunca me deixar na mão. Eu sou muito grato por isso. Então, acho que é uma troca de ajuda. A gente, de alguma maneira, ajudou no começo e continua levantando essa bandeira. E eles também nunca deixaram a gente na mão. Eu sempre saio de lá com o café. Eu disse, rapaz, acabou o café, o que eu faço? Não, rapaz, vamos achar. Vai dar certo. Dá certo, a gente sobe e vai visitar os sítios. E uma coisa de valorização que é interessante, que é um pouco dessa coisa do empreender. Quando eu comprava esse café 6 anos atrás, esse café era R$250, R$280, uma saca de 60 quilos aqui na Serra. Isso era pouco valorizado. Hoje, o mesmo café, o bica corrida, a gente para achar no mercado, é de R$1.200, R$1.100. Você vê o quanto cresceu esse setor, né? É a demanda e a oferta. Então, a gente gerou oferta.
E a demanda não cresce tanto. Por quê? Porque você tem limite da serra, da plantação. Muitas vezes não tem nem como plantar, ele vive do que já tinha. Então você aumenta a demanda, a oferta não cresce com a mesma velocidade. Então o que acontece? Isso é a valorização. Então esse trabalho também eu acho que a gente colaborou no começo de ajudar nessa valorização. Jefferson, está terminando o programa e você diz que sempre que vem aqui faz uma promessa, faz uma promessa, né, de melhorias e tal. Verdade. E eu queria que você dissesse, né, qual é a sua promessa agora, o que você pretende fazer? Assim, eu brinco com você que você acompanha desde que a gente inaugurou a primeira loja, você trouxe um espaço para nós para falar do mercado de café que estava se expandindo naquela época. E eu saí do primeiro programa seu e disse, Jesus, olha o compromisso que eu assumi. Uma coisa é você ter com você, com seus colaboradores, com a família. Outra coisa é você assumir isso em público, né? Que é quando você vai para uma TV e diz assim, olha o que você vai fazer no próximo ano. Eu disse, pronto, eu saí de lá com várias promessas, agora eu tenho que fazer dar certo. Então isso acaba que me deu uma responsabilidade maior. Para ser sincero, você me impulsionou naquilo. Eu disse, eu tenho uma pessoa que acompanha a gente de marketing, diz, rapaz, sabe, pensou a confusão que a gente arrumou agora? A gente foi lá, disse um monte de coisa, agora tem que fazer dar certo. E aí, esse ano, a gente espera crescer de novo. A gente hoje com essas 9 lojas, a gente espera terminar o ano que vem com 12 lojas. A nossa intenção é tentar abrir mais 3 lojas e iniciar o projeto franquia. A gente já está com ele adormecido, vamos dizer assim, há 2 anos. Por que está demorando tanto? Porque uma das coisas que também eu acho que faz parte da nossa formação é você ter muito cuidado com o dinheiro do outro. Não é só com o seu, com o outro. Então a gente tinha que ter muita segurança que o negócio podia parar em pé, não só para a gente, mas para a gente convidar mais pessoas para fazer parte dele. E a gente está com ele agora, talvez nasça agora próximo ano, nas primeiras franquias nossas aqui no Ceará. Isso ajuda você chegar no interior, regiões como Sobral, Juazeiro, enfim, afins. Até nas próprias regiões aqui metropolitanas, como Maracanaú, Caucaia, que às vezes os braços a gente não consegue mais estar pelo modelo, que a gente está presente. Ainda hoje, todos os dias, eu consigo passar nas minhas lojas e quando não, nas demais, a minha esposa me ajuda hoje dentro do projeto e ela visita. Então essa presença é importante para dentro da nossa operação que vive de propósito, não é só uma casa de servir produto. E aí a franquia nasce e a gente está em plena expansão com o negócio de pães artesanais. A gente passa também por uma ampliação, esse ano a gente termina essa ampliação e esse novo prédio, a gente na verdade está passando por um prédio maior, a gente consegue daí aumentar a nossa distribuição. Hoje a gente não atende boa parte dos supermercados que ainda não fazem parte como nossos clientes, porque nossa demanda chegou no limite. A gente começou de novo, contando com uma demanda, essa demanda foi abençoada de ser maior e nosso espaço hoje já está limitado para a produção. E como é artesanal, eu preciso de gente do bem estar envolvida para manusear. E a gente agora muda de prédio, termina essa expansão esse ano. Então, ano que vem, eu tenho que prestar conta com você aqui de 3 novas lojas, o modelo de franquia iniciado, e a gente, no mínimo, ter dobrado nossa produção de pães artesanais aqui, com a expansão do mercado. Esse é o compromisso. Compromisso maravilhoso. Obrigada, Eu te agradeço. Viu? Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Muito obrigado. A nós e nosso time. Eles que seguram o nosso dia a dia. A todo mundo junto. É verdade. Viu? E o Economia fica por aqui. Na próxima semana, a gente tem um novo encontro. Até mais.